Então, Mateus capítulo 14, versículo 22, diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com quê? Com medo. Então eles estavam tomados por medo. Aí o que Jesus fez? Versículo 27. Vamos ler juntos. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Tem uma tradução que diz: não tenham medo, que foi isso que ele disse. Então preste atenção, irmãos. Quando Jesus viu os discípulos com medo, diz o começo do versículo 27, Jesus, porém, fez o quê? Lhes falou logo, tende bom ânimo. Então, quando Jesus viu que eles estavam com medo, Jesus imediatamente fez algo para quê? Para tirar o medo deles. Por quê? Porque Jesus nunca trabalhou com medo. Jesus não fez, poderia ter olhado eles com medo e ter feito assim: deixa eu aproveitar aqui que eles estão com medo, e ter assustado eles, para eles ficarem cada vez com mais medo, ter brincado com eles. Não. Pelo contrário, quando Jesus percebeu que eles estavam com medo, aqui diz: logo ou imediatamente, Jesus falou para eles, dizendo: tende bom ânimo, sou eu. Se identificou, sou eu. E disse o quê? Não temais, ou seja, não tenham medo. Então, a mensagem principal é: Jesus nunca usou do medo como um método na sua mensagem ou na sua pregação. Jesus nunca usou o medo para ser um incentivo para salvar alguém ou para pregar a sua palavra. Jesus nunca usou do medo. Pelo contrário, ele sempre usou do amor, da gratidão, ele sempre usou da misericórdia e da sua graça. A religião que é o contrário, ao contrário de Jesus, a religião trabalha com medo. Pode ver, irmãos, toda a mensagem da religião é para pôr medo. Toda a mensagem da religião é medo e ameaça. Que se você não fizer isso, Deus vai fazer isso com você. Que se você não fizer tal ritual, o diabo vai fazer isso. Que se você não der o dízimo, o devorador vai te pegar. Quantas vezes você já ouviu isso? É ou não é? O devorador migrador, o cortador, que não tem nada a ver com o evangelho. Isso era coisa da agricultura lá dos judeus. Alguns pastores falam: não, porque isso é um demônio. Nada disso, não é nada disso. Isso era agricultura, devorador, o cortador, porque eles devoravam a plantação deles naquela época. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas a religião é assim, ela pega tudo e transforma em demônio, em coisas para colocar medo nas pessoas. A mensagem não é para falar sobre isso, sobre o dízimo. Outro dia a gente fala mais sobre isso. Mas quantos são aqueles que usam esse argumento até no dízimo? Que se você não fizer, o devorador vai tocar na tua vida financeira. Você já ouviu isso? Que se você não dá para Deus, você dá para o diabo. Quem já ouviu isso? Sempre causando medo. Mas Jesus, em nenhum momento você vê Jesus tratando as pessoas assim. Pelo contrário, quando você vê Jesus tratando com as pessoas, sempre é com amor, sempre é com compaixão. E as pessoas que ele viu com medo, ele logo tratou de tirar o medo. Então é fácil, irmãos, você discernir
ou diferenciar o evangelho da religião. Evangelho, a pregação do evangelho não é para pôr medo. A pregação da religião, sim, é para pôr medo. Quantas mensagens que eu já ouvi, você já ouviu, e que a gente saiu da igreja, ao invés da gente sair mais aliviado, ao invés da gente sair com paz, com esperança, a gente saiu com peso na consciência, com medo. Eu vou te dar 3 exemplos aqui de mensagens que eu já ouvi, você já deve ter ouvido, e a gente ficou com muito medo. Primeiro, algumas eu já até citei aqui. Primeiro, está lá em Isaías 38, abre aí rapidinho. Eles usam esse texto aqui, ó, Isaías 38. O título diz: A doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Olha só, você já ouviu essa mensagem, veja só. Versículo 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Quem já viu essa mensagem sendo pregada em alguma igreja? E a mensagem qual era? Olha, põe em ordem tua casa, porque se você morrer hoje e tiver em pecado, você vai para o inferno. Irmãos, quantas vezes a gente ouvia essa mensagem e ela causava mais medo na gente? Medo por quê? Porque você ficava caçando o pecado. Meu Deus do céu, será que eu fiz? Às vezes você não fez nada, mas você ficava caçando por medo. Porque era o quê? Não era uma mensagem de esperança, mas sempre medo. Olha, põe em ordem em tua casa. Irmãos, isso aqui foi algo que aconteceu com este homem chamado Ezequias. E não tem nada a ver com a gente. Nós não podemos pegar experiências dos homens do passado e virar hoje como um mandamento. É aquilo que a gente tem falado aqui. Não é porque Naamã teve que dar 7 mergulhos no Rio Jordão que a gente hoje tem que ficar fazendo um ritual de 7 mergulhos para você ser abençoado. Não, você já foi abençoado com toda sorte de bênçãos através do sacrifício de Cristo na cruz. Amém? Aquela experiência de Naamã foi única. Não tem mais nenhum relato que alguém teve que mergulhar no Rio Jordão para ser curado. Então a religião pega um exemplo para quê? Para criar uma regra, uma doutrina, um ritual hoje. Quando você também for ler um texto, leia-o com texto. Quando for ler um versículo, leia o contexto geral. A gente precisa saber para quem foi falado, que época foi. E a gente vê que as pessoas hoje, os pregadores hoje, eles não querem fazer essa separação, eles misturam tudo. Mistura judaísmo com cristianismo, Velho Testamento com Novo Testamento. E eles sabem que Jesus disse: não se põe vinho novo em odres velhos. O que é o odre velho? A lei de Moisés, a antiga aliança. O que é o vinho novo? Evangelho. Se põe vinho novo em odres novos, mente renovada em Cristo. Amém? Mas o que você vê hoje? As pessoas falando: eu sou evangélico, mas tudo que faz é da lei de Moisés ou é do antigo pacto. Não é evangélico. Eu não posso falar que eu sou evangélico se tudo que eu fizer aqui são rituais do Velho Testamento. Não é evangelho. O evangelho é quando a gente vive aquilo que Jesus ensinou. Amém? E olha Mateus capítulo 7, versículo 21. Jesus disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Versículo 23, o que Jesus disse? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais o quê? A iniquidade. Irmãos, quantas vezes a gente ouve essa mensagem e a gente ficava: meu Deus, já pensou no último dia Jesus falar para mim que Ele não me conhece? Misericórdia. A gente ficava com medo. Só que se você ler no contexto, Jesus não estava falando para qualquer pessoa. Jesus não estava falando para os pobres pecadores. Jesus tinha um endereço certo: líderes religiosos. Aliás, todo o combate de Jesus não era com pecador. Com pecador, Jesus comia com eles. Com pecador, Jesus convivia com eles.
Jesus acolhia, como eu vou pregar essa mensagem domingo que vem, Jesus primeiro acolhia, como foi o caso da mulher que foi pega em adultério, lembra? Jesus acolheu, perdoou, depois disse para ela, vai, não peques mais. A religião é o contrário. Por que você pecou? Por que você fez isso? Você vai para o inferno. Jesus primeiro acolheu, perdoou. Quando ela se sentiu acolhida, quem lembra dessa passagem de João capítulo 8? Ela se sentiu acolhida, perdoada, já estava com paz no coração. Aí Jesus disse, vai, não peques mais. Então, a mensagem do Evangelho é isso. Domingo que vem eu vou falar mais sobre isso. Então, quando Jesus traz esse combate, não era para os pobres pecadores, era para religiosos. Volte para o versículo 15 para você ver que no contexto, esse nunca vos conheci tinha o endereço certo. Olha o versículo 15, o título diz, os falsos o quê? Profetas. Então Jesus fala, acautelai-vos, porém, de quem? Dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Sim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, e nem a árvore má dar frutos bons. Ele está falando de quem mesmo, irmão? Versículo 15, de quem que ele está falando? Falsos profetas, líderes religiosos. Aí ele continua, versículo 19, toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Ele está falando de quem? Líderes religiosos. Versículo 20, portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Ele está falando de quem? Líderes religiosos, falsos profetas. Versículo 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Está falando de quem? Líderes religiosos, falsos profetas. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Está falando de quem? Falsos profetas, líderes religiosos. Aí chegou no versículo 23. E então lhes direi abertamente, para quem? Falsos profetas e líderes religiosos. Lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, a injustiça. Para quem que ele falou isso? Falsos profetas e líderes religiosos. Aí a religião pega e fala isso para todo mundo, para os pobrezinhos, para as pessoas que estão em processo de libertação, de limpeza dos seus pecados, da sua libertação. Ouve aquilo, a pessoa fica mais o quê? Apavorada. Porque no grande dia, Jesus pode falar para mim que Ele não me conhece. Misericórdia. Quantas pessoas estão ouvindo essa mensagem e estão ficando amarguradas, tristes, com medo. O que é isso? Mensagem do medo. Mas Jesus nunca trouxe mensagem de medo. Pelo contrário, Ele dizia, não tenham medo. Pelo contrário, Ele dizia, aprendei de mim, que sou o quê? Manso e humilde de coração. E encontrareis medo na vossa alma? Não, descanso, paz na vossa alma. Toda mensagem que traz medo não é o Evangelho, é da religião. A mensagem que traz paz é o Evangelho, porque o Evangelho traz a paz. Amém? A terceira mensagem de medo, essa aqui é a pior de todas, de maneira de falar. 1 Pedro, capítulo 4. Essa aqui é a que mais me deixava apavorado. Capítulo 4, versículo 17. Você com certeza já ouviu isso aqui, ó. Vamos ler juntos? Porque já é tempo que comece o quê? O julgamento. Tem tradução que diz juízo. Está escrito juízo ainda? Qual Bíblia está escrito juízo? Mas tem uma tradução que diz, portanto, já é tempo que comece o juízo. Por onde? Pela casa de Deus. Deixa eu só explicar uma coisa. Quando Pedro fala que casa de Deus, não está falando templo. Casa de Deus, para eles, era Jerusalém. Era um povo judeu, era Israel.
Quando Davi, você já leu lá no Salmo que diz: alegrei-me quando me disseram, quem já viu esse texto? Vamos aonde? A casa do Senhor. Aí todo mundo pega, tá vendo? A gente tem que ir para a casa de Deus. Continue lendo o texto. Aí ele fala: Jerusalém está edificada. Então o que era a casa do Senhor para Davi? Jerusalém, onde ele comandava. Até porque no tempo de Davi não tinha nem templo. O templo foi construído depois, com Salomão, seu próprio filho. Então Davi não falava: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Ele não estava falando de templo, estava falando da cidade de Jerusalém. Leia lá todo o contexto, você vai ver que ele fala de Jerusalém. Mas a religião pega um versículo isolado, está vendo? Você tem que ir para a casa do Senhor. Se você não for para a casa do Senhor, você está em pecado. A religião distorce tudo. Vamos voltar aqui. Então, Pedro diz o quê? Versículo 17: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, ou seja, judeus, povo de Israel. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Quantas vezes eu já ouvi essa mensagem? O juízo começa pela casa de Deus. O juízo final vai começar pela igreja, pela gente, pessoal. E a gente ficava com medo. Só que aqui, nesse texto, não está falando de juízo final. Você quer ver? Eu vou mostrar para você. Versículo 12. Vamos ler juntos? Amados, não estranheis a ardente o quê? Prova. Tem tradução, alguma tradução que está falando sofrimento? Que na atualizada fala sofrimento. Não estranheis o sofrimento que virá sobre vós, para vos tentar como coisa estranha que vos acontecesse. O que ele diz, versículo 13? Mas alegrai-vos no fato de seres participantes do quê? Das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e vos alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, ou seja, envergonhados ou perseguidos, essa é a tradução, depois você lê em outras traduções, tá bom? Confere na sua casa depois. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Versículo 15, que nenhum de vós padeça ou sofra, que nenhum de vós sofra como homicida ou ladrão malfeitor, ou como alguém que se intromete em negócio alheio. Mas se padece como cristão, se sofre como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Por quê? Porque já é tempo que comece o sofrimento, a perseguição sobre a casa de Deus, sobre Israel, sobre Jerusalém, sobre o povo judeu. Os cristãos, comece o julgamento pela casa de Deus. Se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Versículo 18. Se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Quer dizer, ele não está afirmando, ele está perguntando. Versículo 19. Portanto, também os que padecem, os que sofrem, segundo a vontade de Deus, encomende-lhe sua alma, como ao fiel Criador, fazendo o bem. Então, versículo 19 de novo. Portanto, também os que padecem, ou os que sofrem, segundo a vontade de Deus, encomende-lhes a sua alma, como fiel Criador, fazendo o bem. Então, ele está falando de uma perseguição que eles iam sofrer. Eles estavam falando de um sofrimento que os cristãos passavam e que viria para eles também. Tanto é que, muito tempo depois dessa mensagem, no ano 70, veio a grande perseguição que a maioria deles passaram, que foi aonde Jerusalém foi cercada e eles foram perseguidos, mataram os cristãos e eles se dispersaram. O templo foi destruído. Então esse sofrimento que Pedro estava falando era desse sofrimento. Nós não podemos pegar esse versículo e falar, olha, ele está falando do juízo final. Não, está claro. Depois na sua casa leia antes do que eu li e leia mais depois do que eu li. Você vai ver que está falando de perseguição e sofrimento. Mas a religião fala do quê? Que o julgamento, o juízo final vai começar pela casa de Deus, pelos crentes. E olha, cuidado, hein? Se você estiver em pecado, você vai para o inferno. Sempre causando aquele medo. Sempre causando aquele receio. A mensagem de Jesus não é para pôr medo. A mensagem de Jesus não é para ameaçar. Você não vê Jesus ameaçando alguém. Você não vê Jesus trazendo um medo
uma ameaça para alguém. Pelo contrário, a mensagem dele trazia acolhimento, perdão, paz no coração. E as pessoas mudavam, elas se transformavam não por medo, mas elas se transformavam por amor ao acolhimento, ao perdão que elas recebiam. Essa é a mensagem do Evangelho. Por isso que Jesus nunca trabalhou com medo, por medo. Jesus nunca usou o medo como método, Jesus nunca usou o medo como incentivo. A religião, sim, o tempo todo. Você vê as religiões, e quando eu falo religião, estou falando do Evangelho, as outras eu não conheço. Você só vê as mensagens sempre de medo, sempre uma pregação que a pessoa fica apavorada. Eu já fiz partes de grupos que eu saía das reuniões, eu e minha esposa, a gente saía com peso. A gente saía, claro que depois eu pensava e falava, não, isso não tem nada a ver com o Evangelho. Vamos ficar em paz, que isso tem nada a ver com o Evangelho. Mas a gente via que as pessoas saíam das reuniões, ao invés de ser um incentivo, sempre era uma ameaça. Olha, cuidado com quem está fazendo isso, cuidado com quem está fazendo aquilo. E não se escandalize com o que eu vou falar para vocês, não vou citar nome, mas quantas reuniões ministeriais nós participávamos, eu e minha esposa, e ao invés da gente ser incentivado, pastores, vocês são uma bênção, Deus vai usar vocês, Deus é com vocês. Não, as reuniões ministeriais sempre era, se alguém tiver em pecado, se morrer vai para o inferno. Sempre aquela palavra de medo. Se você não confessar isso, aquilo, sempre tentando tirar algo que muitas vezes podia até existir na vida de alguns, mas naqueles que não existiam, sempre se ficava caçando. Meu, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Então, isso é religião. A religião põe medo. O Evangelho tira o medo. O Evangelho tira o fardo pesado.